Boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. O programa é apresentado pelo Ernesto Abecor toda quinta-feira às 19 horas. Para ter acesso a tudo que já foi contemplado em nosso programa, acesse as nossas playlists. Lá você encontra pontualmente assunto por assunto. Esse programa também é apresentado no formato podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast. Basta digitar Ernesto Abecor no seu agregador de podcast preferido e encontrar lá o nosso programa. Aproveite para também compartilhar todo o conteúdo desse programa. Assim você mostra para todos os seus contatos que você é uma pessoa bem informada e de bom gosto. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Flávio Guimarães. Ele vai falar sobre internet das coisas e Arduino. O Flávio Guimarães também tem um canal no YouTube que tem mais de 120 mil seguidores, chamado Brincando de Ideias. Vale a pena conferir, conhecer todo o trabalho do Flávio Guimarães, principalmente você que tem a intenção, que tem um projeto de trabalhar com a internet das coisas ou simplesmente conhecer melhor esse assunto. No final do programa, eu volto para dar um recado muito especial para você sobre o projeto ERP em sala de aula e também sobre o Netas Game. É um evento idealizado pelo Ernesto que vai acontecer nos dias 24 e 25 de setembro. Fique agora com a entrevista sobre IoT, Ernesto e Flávio Guimarães. Até daqui a pouco. Olá pessoal, hoje estamos aqui com um velho amigo, trabalhamos junto na Microsiga, na TOTUS. Ele até ainda está tendo um contato bem forte com o pessoal de lá, mas o Flávio Guimarães, ele é um especialista em IoT, Internet of Things, Internet das Coisas. E eu fiz o curso dele, depois ele vai dar detalhes desse curso que ele tem na internet, e me apaixonei pelo tema, porque é realmente uma área que já é explorada em uma série de lugares e tal, mas eu acho que ela tem muita possibilidade de ajudar no próprio ERP de uma empresa. Muitos processos que hoje são feitos manualmente, tenho certeza que a IoT poderia fazer de forma automática, sem depender de pessoas, que esse é o maior objetivo, né? Então nós vamos conversar aqui, mostrando um pouco dos componentes que são utilizados na IoT, quais são as suas finalidades. Então, Flávio, fala primeiro um pouco sobre o seu curso. O seu curso eu achei muito legal. Poxa, que bacana, Ernesto. Antes eu queria agradecer, a sua visita, é um prazer enorme receber aqui um professor meu que eu já tive e poder agora retribuir retribuir um pouquinho, é um prazer enorme. Obrigado mesmo. E, esse curso que o senhor fez, é o curso de Arduino.net, que a gente chama, por conta do endereço ser exatamente esse. Vai lá no navegador e digita cursodearduino.net. Aí já está dada a dica. E o nosso objetivo ali, senhor Ernesto, é justamente divulgar esse conhecimento, como o senhor já explicou, é uma tecnologia atual, moderna, revolucionária. A gente acredita que vai encontrar cada vez mais essa tecnologia, e no curso ali a gente visa um aprendizado simples, que seja um linguajar acessível a todos. Primeira pergunta, a gente tem essa parte aqui de eletrônica. Eu sou formado em administração de empresas, aí eu apanhei direto. Não tinha a mínima ideia do que é eletricidade, um sinal elétrico. Tudo isso eu fui aprendendo, os principais componentes. Mas a pergunta que eu faço é a pergunta mais assim, básica, no sentido seguinte: qual é a linguagem de programação que é utilizada na IoT? Bom, perfeito. Hoje a gente tem aí um momento onde nós temos as atuais e algumas novas. Como atual, a gente precisa de linguagens que sejam muito leves, extremamente leves. Por quê? Se a gente voltar lá no início da computação, a gente tinha pouco poder de processamento e pouca memória. E
para que a gente tenha na IoT um circuito bem pequeno, simples e barato, a gente encontra essas limitações num equipamento de IoT. Ou seja, a gente busca ter pouca memória e pouco processamento. Ou seja, isso nos leva a algumas linguagens como C++, que é a principal. É uma linguagem leve, porém não tão difícil de aprender. Algumas pessoas ainda utilizam Assembler. Ah! Né? Pessoal, Assembler é a linguagem que nasceu o SIGA. Né? Olha só. Aí depois a gente começou a usar o Clipper. Isso foi quando a gente começou na microinformática, mas toda a parte de mainframe, Assembler. E olha que legal o senhor comentar sobre microinformática, senhor Ernesto, porque o que a gente encontra hoje em dia na IoT é mais ou menos o momento em que a gente encontrou lá no início da microinformática. Ou seja, a tecnologia da IoT, programada em C++, que eu comentei hoje em dia, não é uma tecnologia nova. Né? A IoT é novo, mas a tecnologia foi inventada lá na década de 80. O microcontrolador ele já existia nos primeiros micro-ondas. Lá dentro, para poder escolher o tempo e ele controlar o prato girando, já tinha microcontrolador lá dentro. O que fez agora a IoT chegar, né, à popularidade é mais ou menos esse movimento que está existindo de facilitar o acesso a essa tecnologia. E foi aí que nasceu a placa chamada Arduino. Arduino. Você sabe que quando eu ouvi esse nome pela primeira vez, eu falei, pô, se eu tiver mais um neto, eu vou dar o nome de Arduino. É um nome que ninguém tem, isso é importantíssimo, na minha opinião, no nome. Sim. E é um nome tão simpático, né? Arduino. Mas o que é esse raio desse Arduino? Estou mostrando aqui um Arduino. Um Arduino, uma primeira versão de uma placa Arduino, né? E aqui uma outra versão de uma placa mais atual, mais usada. Já é um ponto. Tem várias versões de Arduino. Ele é um componente, um conjunto de componentes. Exato. E para entender o que é isso, é basicamente, imagine, pegar lá a tecnologia do microcontrolador, que já existe desde 80, e colocar alguns componentes facilitando o uso disso. Primeiro, são componentes para energia, fonte. Né? Então, um engenheiro que trabalhava com microcontrolador, ele tinha que conhecer as diferentes fontes que existem e saber ligar lá. Segundo, são as tecnologias para conexão entre esse microcontrolador e o computador, para a gente poder programar de forma fácil. Mesma coisa, o microcontrolador, ele depende de alguns equipamentos específicos lá do fabricante para poder programar. Ou seja, não é todo mundo que consegue pegar um computador e sair programando. Então, o programa fica aqui no Arduino. O programa, exatamente. O programa que a gente faz no computador, a gente vai gravar ele no Arduino. E o Arduino tem esses facilitadores na placa para que a gente consiga usar sem ter um conhecimento avançado de engenharia. E outra coisa também que foi feito junto com a placa é que foi desenvolvido um software com essa linguagem C++, facilitando essa programação. Ou seja, a gente não precisa de softwares complexos. E a empresa Arduino, que criou essa placa, ela teve também uma visão de o seguinte, criar esse programa de forma em que, no mundo, as pessoas possam desenvolver programas e aplicações, e esse programa da Arduino, ele consegue acoplar o que as pessoas desenvolvem e fica disponível para todo mundo. Então, se a gente pega um componente qualquer e fala, poxa, isso é novo, ninguém programou ele ainda. Eu não vou precisar de um engenheiro para entender eletronicamente como é que ele funciona e desenvolver o programa. O que eu vou fazer? No mundo, vai existir um primeiro engenheiro que vai fazer esse programa e vai colocar dentro do software da Arduino. E aí fica disponível para todo mundo utilizar. Então, quando alguém vai programar esse motor, esse componente, não precisa mais saber tudo o que ele precisa para funcionar, aquela parte complexa. Vai ter comandos prontos só para
mandar os comandos de um motor executivo. Agora, o Arduino, ele está presente em todo lugar onde existe exatamente um processo de internet das coisas. Por exemplo, no Sem Parar, eu tenho lá cinco portões do Sem Parar. Eu vou ter 5 Arduinos lá? Vamos ter 5 placas similares ao Arduino. Porque o Arduino, até fazendo uma comparação com o PC, quando o PC foi inventado, já existia grandes computadores na época. Então, a computação não foi novidade com o PC. Na época, a gente encontrava soluções utilizando computadores, né, de grande porte. Então, nem tudo passou a ser PC. Né? Então, a gente passou a ter o PC facilitando o acesso, ou seja, todos, né, um estudante, pessoas da classe média conseguiam comprar um computador PC e passaram a ter acesso à informática. Arduino fez mais ou menos a mesma coisa. Então, se a gente for lá no Sem Parar, a gente não vai encontrar a placa com nome Arduino, exatamente a mesma placa. O que a gente vai encontrar são circuitos semelhantes. Então, o microcontrolador vai estar lá, com certeza. Né? Que funciona exatamente. E aí vai ser um para cada uma das portas. Vai ser um para cada das portas, exatamente. Uma outra dúvida é assim, o Arduino, ele necessita, ou essas placas, necessitam de eletricidade. Isso. Vamos supor que eu tenho uma fazenda e eu quero que lá longe, né, no meio da pastagem, seja ligado um sistema de água quando realmente a terra está muito seca. Como é que eu resolvo esse problema da eletricidade em todos os pontos onde tenha um Arduino? Perfeito. O Arduino ele vai funcionar apenas como um controlador do sistema e o que a gente vai precisar ali é uma distribuição de energia para todo o sistema. Bateria. Ou baterias, né, ou fios mesmo que levem energia. Que levem até lá, né? Mas aí é longe. É longe, então, por exemplo, sistemas de bateria hoje a gente tem as placas solares, que são já de baixo custo. Então a gente consegue colocar uma placa solar com uma bateria também de baixo custo e um sisteminha de Arduino. E pelo que eu vi no seu curso, não fui um bom aluno, mas aprendi alguma coisa. Tem as portas. Qual o papel das portas? Olha, a placa ela tem diferentes portas justamente para que a gente possa ligar diferentes circuitos nela. Então, eu gosto de dividir o que a gente liga numa placa em 2 partes. Uma delas são sensores, que enviam informação para a placa, e a outra parte são os atuadores, ou seja, são equipamentos que a placa decide atuar, que a placa decide ligar, desligar, mexer. E é aí que está todo o mecanismo, né? O sensor percebe a situação, vai para o Arduino e o Arduino diz o que deve ser feito. Vamos pegar um exemplo bem simples. O sensor percebe que você está chegando em casa, o Arduino manda acender a luz, que é o atuador. Exatamente. Ou seja, o sensor foi aquele equipamento que detectou alguém ali, um movimento. Essa informação chegou de forma eletrônica para o Arduino. O Arduino a gente pode entender como o cérebro do sistema. E é onde nós colocamos a nossa programação. Na verdade, é uma cópiazinha do que nós pensamos, né? No programa, quando a gente fez, a gente pensou naquilo que ele tem que fazer e gravamos isso em linguagem de programação. Então, aquele programa entendeu, olha, tem alguém lá. Tá? E aí ele decidiu, ele falou, se tiver alguém lá, então acenda a luz. E isso é feito através das portas. Isso é feito através das portas. Cada porta tem uma finalidade. Exatamente. E quantas portas normalmente tem o Arduino? Um Arduino, a placa mais comum, que é o Arduino Uno, tem 20 portas. 20 portas. Isso pode-se dizer que um Arduino pode realizar 20 ações diferentes? Por exemplo, né, é que vai depender do que a gente liga. A gente tem componentes que usam sim uma única porta, né, sensores ou atuadores. Então, nesse caso, esses sensores mais simples vão usar uma porta, ou seja, a gente pode ligar 20 ali. Mas a gente tem alguns que precisam de mais portas para se comunicar. Tá? Tem alguns que precisam de 2 portas, quando tem comunicação do tipo serial.
outros que precisam de um pouco mais de port 3, exceções vão precisar de 10 ou e mais aí, portas. pessoal, a gente vê bem esse conceito de binário, né? Que Exatamente. é toda a base de processamento é binária, né? Exatamente. A gente pode dizer, desculpa, só para complementar o que o senhor comentou, a gente pode dizer que 8 portas do Arduino formam 1 byte, porque cada porta é um bit. É um bit, exatamente. Então, temos aí os sensores, que são aqueles, então, que mandam a informação para o Arduino. Eu estou aqui com alguns deles. Esse aqui, o que ele... Esse é um sensor que ele sente? Ele sente água. 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 Então, umidade. Umidade, o ambiente está úmido, chuva. Vamos fazer alguma coisa. Por exemplo, chuva, vamos cobrir o lugar. Né? Por exemplo, né? Eu tenho ali uma produção onde o que sai da produção precisa ficar secando no sol. Certo. Poxa, mas se começar a chover, eu posso perder a produção. Pode perder. Então eu coloco esse sensor para que automaticamente o primeiro pingo que cair ali, ele já pode avisar alguém, ou ele pode já tirar aquilo que está no sol, ele pode fechar um teto, né? Fazer um telhado. Um telhado. Esse aqui é o que lê o RFID? Esse é exatamente igual ao sem parar que a gente tem no carro, né? Ele lê o RFID. Ou também é igual ao que a gente tem nas catracas, né? de acesso aos Então veja, no teu selinho que está no para-brisa do teu carro, tem um RFID, que é um chipzinho que tem um código lá. Esse código vai dizer se o teu carro se você está pagando ou não o sem parar. E a partir daí, existe uma comunicação desse sem parar com uma central ou o simples RFID já é suficiente? Sim. Não, existe uma comunicação e aí que entra o conceito da internet das coisas. Certo. Porque senão a gente está falando só das coisas. Então é assim, a gente tem o chip no carro. O chip, ele simplesmente tem um código gravado lá dentro, né? Que é como se fosse a chapa do carro, né? O RG, né? O nosso número do RG. Então, esse código ele vai ser captado pela antena do sistema do sem parar. Né? Então, quer dizer, esse que é o detalhe, essa sigla RFID é exatamente isso. É a possibilidade de um código ser captado por uma antena. Exatamente. Aqui a gente tem as duas partes. Esse aqui é a antena e aqui eu tenho um exemplo de um chaveiro com chip. Chaveiro, que é esse aqui, ó. Então, o código está gravado lá dentro do chaveiro. A antena só vai receber esse código quando o chaveiro ficar próximo dela. Então, ela é um sensor para o sistema porque ela capta esse código. A partir daí, ela pode só guardar na memória. Então, eu poderia ter um sistema simples numa catraca, onde eu coloco um pendrive ali, por exemplo, e ele vai ficar guardando as pessoas que entram, só. Ou ele pode estar ligado através de algum cabeamento ou internet. Ele pode estar ligado num sistema central. Que lá vai dizer se você é cliente se você pagou a mensalidade, se você pagar ou não. Né? Então aí a gente pode ter essa informação nos dois sentidos. O sistema da catraca do sem parar manda informação para a central. A central vai entender a quem que é a tal pessoa. Aí ela pode devolver a informação dizendo, está liberado, não está liberado. E aí vai abrir. E aí entra quem? O atuador. Que vai exatamente acionar o motor que abre a cancela. Ou as luzes do farol da cancela. Estava vermelho, quando abriu ficou verde. É outro exemplo de atuador. Então, o principal atuador, sem dúvida, é aquele que liga o motor. Né? Por exemplo, você estava dando o exemplo do robô. Como é que funciona o robô? Olha, o robô é um exemplo bem legal de internet das coisas, porque a gente vai encontrar essas três partes que eu expliquei até agora. Né? A primeira é a própria placa Arduino como sendo o controlador. Né? E a gente tem aqui um robô, eu coloco o Arduino aqui dentro fazendo o papel do cérebro do robô. Depois eu vou precisar que esse robô ele consiga perceber as coisas que estão acontecendo em volta dele. É aí que eu vou colocar os sensores. Então aqui, por exemplo, parecem dois olhinhos, mas esse aqui é um sensor de obstáculo. Ele consegue enxergar que tem alguma coisa na frente para não fazer besteira. Aí vai dizer para onde é que vai. Exato. Então, os sensores mandam informação. Agora, essa informação chegou no microcontrolador, no cérebro,
o cérebro, com o programa, vai processar isso e vai tirar conclusões. Então, pode ser que a conclusão é não fazer nada. Tá? Por exemplo, não tem nada na frente, o robô está andando, então o sensor ele simplesmente diz, olha, não tem nada na frente. Continua andando. Aí o cérebro vai dizer, bom, então eu continuo andando, não vou fazer nada. Ou pode ser, não, preciso agir. Né? Então, olha, tem alguma coisa na frente agora, então eu preciso parar, eu preciso virar, preciso ir para outro lugar. Né? Então, um robô ele tem essas 3 partes e falando de internet das coisas, a gente faz com que o robô esteja conectado numa central. É aí que termina a ideia da internet das coisas. E eu enxergo a internet das coisas como 2 sentidos que a tecnologia evoluiu e se encontraram. Primeiro, ela evoluiu no sentido do hardware, ou seja, ela foi do computador para o hardware ficar mais inteligente, né, com essas 3 partes que eu expliquei. Segundo, a tecnologia evoluiu lá nos data centers, né, em termos de inteligência artificial, em termos de informação do Big Data, a gente tem muita informação disponível. Ou seja, essas 2 evoluções elas se encontraram na internet das coisas. Eu tenho hoje a possibilidade de desenvolver um robô que seja inteligente, mas conectado na internet, ele vai fazer uso de informação que está disponível na internet, ou ele vai fazer uso até do poder de processamento que existe na nuvem, né, na internet. Então, isso eu enxergo a internet das coisas. É a integração entre um hardware inteligente e a informática inteligente com a inteligência. E aí entra o carro autônomo. Exatamente. Quais são outros exemplos assim? Olha, a gente tem na agricultura, a gente tem também exemplos onde máquinas agrícolas passam a cada vez mais não dependerem tanto das pessoas, conseguem atuar de forma automática. A gente tem sistemas de segurança, né, que acabam estando integradas com sistemas na internet. Controle de estoque. Nas empresas, né? Nas empresas. Outro exemplo interessante em que a gente tinha, até pouco tempo atrás, diversas soluções ainda isoladas num controle de estoque, mas a partir da internet das coisas a gente começa a ter, por exemplo, uma empresa tendo o seu controle do estoque, equipamentos podendo identificar a hora que o produto entra, a hora que o produto sai de uma prateleira, o produto embalado, contagem, né? Ou seja, a contagem, né, as entradas e saídas, utilizando, além de código de barra, né, que é o mais conhecido, também o sistema de chips RFID. Né? Isso principalmente em outros países. A gente encontra até no supermercado os produtos com as etiquetas RFID. Você passa numa caixa registradora toda eletrônica, exatamente, robotizada, sem a necessidade de profissionais ali fazendo... Quer dizer, essa questão de compra, né, de você, o autoatendimento sem a ajuda de uma determinada atendente. No meu prédio tem lá uma lojinha, eu às 3 horas da manhã quero tomar uma cerveja, não tem a cerveja, eu desço lá embaixo, abro a porta, pego a cerveja, passo num lugar, diante do lugar de pagar, cartão de crédito. Esse é um exemplo bem interessante, porque muitos lugares, e nós estamos querendo implantar isso no RPFlex, que você tem um lugarzinho para a pessoa comer um chocolate, alguma coisinha assim, e não vai ficar uma pessoa lá atendendo o tempo todo. E também não vamos chegar e dar de graça. Então você consegue cobrar isso dos teus funcionários sem ter uma despesa adicional com uma pessoa. Pessoal, a internet das coisas realmente está evoluindo. Além dos carros autônomos, qual é a outra grande atuação da internet das coisas? Robô, né? As fábricas hoje trabalhando com robótica. Né? Agora, o que eu enxergo também, Sr. Ernesto, é a evolução que a gente começa a enxergar da internet das coisas, uma vez que essa tecnologia hoje ela chegou, ela é acessível a todos. Né? Todos podem aprender, tem em casa uma placa como um Arduino e já começar a programar e aprender. Então, essa tecnologia hoje simples, do jeito que está, ela facilita muito as invenções. Ou seja, eu posso estar numa empresa, que eu tenho lá meu sistema
já de mercado para controlar o estoque. E aí eu tenho alguma dificuldade ali que não encontro no mercado uma solução, eu posso pensar em, bom, deixa eu pegar aqui uma placa Arduino, vou prototipar uma solução com a ideia que eu tive e começo ou a desenvolver uma solução só para o meu problema, e muita gente, a gente chama esse pessoal de maker, né, que é o pessoal que faz com as próprias mãos, ou essa pessoa ela pode até encontrar a oportunidade de desenvolver um produto e colocar no mercado um novo produto com essa ideia. Bom, eu acho que então muita gente está interessada. Fale do seu curso. Quantas horas são? Quais são as... Legal. Obrigado, Sr. Ernesto, por essa oportunidade, né? E eu convido todos a acessarem esse site que eu comentei anteriormente, que é o cursodearduino.net. Lá no navegador escreve lá tudo junto, cursodearduino.net. Lá nesse site tem todas as aulas, os módulos. Quantas horas são o total? No total, olha, eu já nem tenho essa conta, porque a gente tem ali 60 aulas hoje em dia, já chegamos a 60 aulas, e cada aula tem uma média de 40 minutos. Tá? Algumas aulas um pouco menos, outras um pouco mais. São divididos em alguns módulos, né? E isso a gente está falando desse curso, que é o curso de Arduino intermediário. São 4 módulos. O primeiro módulo é a eletrônica básica que a gente precisa aprender. O senhor comentou um pouco de eletricidade. Então, como a gente tem que ligar as coisas na placa, precisa se preocupar com a fonte, né? Poxa, se eu coloco uma fonte maior ou menor do que eu preciso, eu posso não fazer funcionar ou ter problema. Então, a gente precisa de um conhecimento básico de eletrônica. Segundo módulo é a programação básica. Então, quem nunca programou, é a oportunidade para aprender a programar de forma divertida. Aí é o C++. Aí é o C++ e os conceitos bem básicos. Que é bem parecido com o PHP, viu? Exato, né? Exato, tem uma boa similaridade. Com o JavaScript também é muito parecido. Quem é desenvolvedor web vai encontrar muita coisa ali, os laços, né? Repetição, né? São muito parecidos. Então, depois vai para o segundo módulo com a programação já intermediária. São alguns conceitos de repetição, de matriz. E também o terceiro módulo é a programação avançada, pelo seguinte, mesmo para quem quer fazer coisas mais simples, é importante conhecer a programação orientada a objeto. Por quê? Não só é uma ferramenta importante, como também tudo que desenvolvem para Arduino, que já está pronto, utilizam a programação orientada a objeto encapsulada em bibliotecas. Então, se eu vou programar um equipamento que eu encontrei por aí, eu pesquiso uma biblioteca para aquele equipamento e toda a programação complexa daquele equipamento já está pronta, feita em programação orientada a objeto. Eu ensino isso no curso porque é importante a gente entender como que ela funciona lá dentro. Ou seja, não para que a gente fique desenvolvendo tudo, mas se a gente pega programas que outros desenvolveram, e hoje em dia é quase que impossível não pegar programas que são programas livres, não é nada de pirataria. Ou seja, o pessoal desenvolve e deixa livre mesmo para todos usarem. É o tal do open source. Né? A comunidade Arduino open source é gigantesca hoje em dia. Então lá no curso eu dou essa base para que a gente consiga entender como que foi programado e poder se virar ali para às vezes corrigir um problema, entender coisas a mais que dá para utilizar naquela biblioteca. Então, esse é o curso Arduino, que a gente chama já de 2.0, porque já está na segunda geração, mas a gente percebeu que precisava de um curso ainda mais simples. Então, eu desenvolvi o curso de Arduino para principiantes, que é mais focado a jovens, a professores que querem aplicar isso em sala de aula. Então, lá a gente ensina mais a parte do robozinho, então a gente vai falando o que fazer, o aluno vai repetindo e vai indiretamente aprendendo Arduino e programação. E para quem quer internet das coisas, eu já tenho o curso de Arduino avançado, por conta de placas avançadas, que a gente já tem a conexão com a internet facilitada, placas como ESP32, já vou mostrar para o senhor também essas placas, e lá a gente vai continuar usando a linguagem C++ do Arduino, mas aplicado a essas placas avançadas. Muito bom. Você tem uma placa aí?
Sim, tenho aqui, deixa eu mostrar aqui para o senhor. Vamos mostrar. Aliás, Mas é não vou dizer uma profissão, mas eu acho que a IoT é uma oportunidade muito grande assim, para quem está começando na área de tecnologia, porque além de ser mais interessante do que talvez uma aplicação tipo ERP, que você está mexendo com coisas, diria até que é mais fácil, que não tem assim coisas sem sentido, como às vezes tem numa legislação fiscal ou num processo contábil, que é super complicado. Né? Exatamente. Olha, essa aqui é uma placa, Sr. Ernesto, que a gente pode chamar ela como sendo o primo do Arduino, essa placa. Certo. Tá? Então, se a gente tem lá o microcontrolador, aqui tem também o microcontrolador. Tem as portas para a gente poder ligar sensores e atuadores, só que a grande diferença é que ela tem já conexão com Wi-Fi. Aqui dentro eu já tenho todo o circuito que me conecta a placa no meu roteador. Então eu coloco aqui no meu programa qual é a senha, qual é a rede de Wi-Fi que eu quero me conectar. E a partir daí eu tenho toda a programação para controlar sensores, atuadores, para, por exemplo, pôr aqui dentro do robozinho e ele vai funcionar como se fosse o Arduino. Só que eu tenho também na minha programação a conexão com a internet para poder controlar a distância, né, poder do meu celular movimentar o robô ou ver quanto que é o sensor dele lá de temperatura. Posso também ligar numa internet, por exemplo, com inteligência artificial, para que ele reconheça imagens, vamos supor. Eu coloco uma câmera, então não é o Arduino não é a placa que vai processar a imagem e tratar a inteligência artificial. Ela simplesmente vai mandar a imagem para algum data center, lá se processa a inteligência artificial e ela devolve só as decisões. Para, por exemplo, olha, a pessoa que está na câmera, tal pessoa, tem tanto de idade, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa da família, enfim, a gente pode fazer esse reconhecimento facial. Esse reconhecimento facial, por exemplo. Né? Então essa é uma placa chamado de ESP32, de uma empresa chinesa. E o que é interessante, não só o Wi-Fi, mas tem um outro ponto também bem legal dessa placa, é que ela já permite, além do C++, ela permite também a programação em Python. Então já hoje em dia muita gente conhece Python, né, gosta de Python, e é uma alternativa. E hoje tem muito aluno Python. É isso aí, pessoal. Vimos então aí toda essa tecnologia, que sem dúvida vai ganhar um espaço tremendo cada vez mais, junto com a inteligência artificial, junto com toda essa rede mundial que a gente está tendo. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço, um prazer enorme, Ernesto. Estamos juntos novamente aqui. E um abraço aí para toda a sua audiência. Contem com a gente. Excelente a entrevista com o Flávio Guimarães, não é mesmo? Flávio, mais uma vez, muito obrigado. E se você tiver alguma dúvida relacionada a Arduino, posta aqui pra gente no nosso chat que a gente encaminha diretamente para o Flávio, tá bom? E agora eu quero falar com vocês sobre o ERP em sala de aula. Você que não conhece o projeto, saiba que ele foi desenvolvido pelo Ernesto, foi baseado em toda a trajetória dele no mercado de tecnologia e é uma forma de atender 3 questões distintas. Ele é voltado para você que está entrando no mercado de trabalho. Você que é jovem, está concluindo o seu ensino. Ter conhecimentos sobre ERP certamente vai abrir portas para você dar os seus primeiros passos na sua carreira. Toda e qualquer empresa no mundo atual precisa ter um ERP para ser melhor gerida. O projeto também contempla você que já tem um trabalho e que está procurando uma nova oportunidade. E para você que é um empresário e que sabe que precisa melhor gerenciar a sua empresa, o ERP serve para isso. Quando você participa do ERP em sala de aula, você tem acesso direto ao Ernesto, que foi quem desenvolveu esse projeto, e você também tem acesso a um sistema real, que é usado no dia a dia das empresas. Você vai ter um usuário e uma senha, você vai poder cadastrar lá diversas informações a respeito do seu negócio, seja ele real ou fictício. Enfim, você vai conseguir aprender como funciona e como operar um ERP no dia a dia.
Para ter mais informações, acesse aqui embaixo esse link, erpemsaladeaula.com.br. Está rolando uma big promoção para você que tem interesse nesse assunto, tá certo? Se você tiver alguma dúvida relacionada também ao projeto ERP em Sala de Aula, envie para nós aqui no chat do YouTube que a gente responde rapidamente. E o outro recado é o Netas Game. Você que ainda não ouviu falar do Netas Game, que não conhece o Netas Game, é um evento idealizado pelo Ernesto. Ele vai acontecer nos dias 24 e 25 de setembro no Spa Ventura, que fica em Ibiúna, a aproximadamente 70 quilômetros de São Paulo. Durante um final de semana, que nós chamamos de final de semana diferente, você vai poder disputar algumas atividades esportivas, como vôlei, basquete, natação, futebol e por aí vai. Também tem atividades livres, como passeio na mata, cachoeira, piscina, sauna, passeio a cavalo, tirolesa. Dentro desse final de semana, você vai poder conhecer pessoas novas, aprender a praticar esportes novos, enfim, é um evento que vale muito a pena. Acesse netasgame.com.br. A data do evento está se aproximando, está rolando uma campanha que é o Lote 1. O Lote 1 tem um valor promocional e é válido para inscrições que são realizadas até o dia 9 de setembro. Ou seja, essa sexta-feira. Você pode participar sozinho, você também pode participar com a sua família, seus amigos, colegas de trabalho, enfim, é isso. Dúvidas, envie para a gente que a gente responde rapidamente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Um abraço.